Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos. A gente vai fazer mais um vídeo, né? Esse vídeo vai ter duas partes. A primeira parte agora, eu quero abordar com vocês alguns aspectos de como será o reino de Cristo na Terra. A gente já estudou isso, né? O reino de Cristo é na Terra. Ele vai implantar quando ele voltar a esse mundo, tá? Embora ele vá levar algumas pessoas para o céu, todos os que salvaram da igreja, né? Enfim, até lá. E alguns judeus também, mas será escolhido um grupo de judeus que sobreviverão a tudo, a catástrofe que vai acontecer na grande tribulação, e eles vão ficar na terra, né, reinando sobre os outros povos, as outras nações, né, através de Jerusalém. E Cristo vai ser o reino de Cristo, né, mas também vai ser em Jerusalém. Tá? Então, é mais ou menos isso. Dentro desse contexto, como é que vai ser esse reino? Tem várias características. É muito interessante, tem coisas que a gente não pensa, né? Geralmente você não pensa, você não ouviu ou ouviu diferente. Então vamos estudar esses aspectos aí para a gente compreender. Começar com uma coisa bem surpreendente, que é Cristo falando aos discípulos durante a ceia, a Páscoa, certo? Numa quinta-feira à noite. Tá? Lembre-se que teve dupla Páscoa, né? Tem um estudo, daí você pode lá olhar. Tem uma dupla Páscoa, tem a Páscoa de acordo com o Sinédrio e a Páscoa de acordo com os fariseus, que era de acordo com a Bíblia, que era de acordo com a lei. O Sinédrio estava errado, mas de qualquer forma, oficialmente era pelo Sinédrio. Então Cristo comemorou a ceia com os discípulos na quinta-feira à noite. E na sexta-feira, quase à noite, à tardinha ali, ele morreu no horário que morria os cordeiros, né? Da Páscoa de acordo com os fariseus, que era a Páscoa de acordo com a lei, certo? Então isso ele fechou as duas. É uma coisa interessantíssima, né? A gente pensar nisso. Então agora ele mandou os discípulos na frente organizarem tudo, que seria botar lá, tem que matar o cordeiro no templo, levar para lá o templo, preparar, né? A mesa, e os pães, o suco e as coisas, enfim. Eles prepararam tudo e na hora certa Cristo foi para lá, né, no cenáculo, uma sala no andar superior, ampla, mobiliada, tudo certinho para ele fazer o que precisava lá. E aí ele está então na ceia com os discípulos, tá? E, e nessa ceia ele fala algumas coisas que a gente vai ter que entender agora, que são muito interessantes. Está em Lucas 22, 15 e 18, tá? Então você pega lá, Lucas 22, 15 a 18, verso 15. Então Jesus lhe disse: Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, ou seja, antes de ele morrer. Né? Então ele queria comer muito aquela Páscoa com eles.
Mas veja no verso 16 que ele fala: pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, a Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Portanto, no reino de Deus haverá Páscoa, certo? No reino de Deus haverá um templo e haverá a Páscoa, certo? E ele vai comer a Páscoa. Ele não vai comer nesse período todo, porque o templo teria até que desaparecer da terra, né? Para abrir caminho, a gente vai ver isso aí. Mas depois ele voltaria no milênio e lá ele vai comer a Páscoa novamente com eles. Isso é interessantíssimo. A gente lê esse texto, mas nem pensa nisso. Mas é isso que ele está falando. 17. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não beberei mais, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Mesma coisa. Então ele vai beber novamente o suco da uva, né? A palavra vinho ali é indiferente, né? Se é fermentado ou não, dá para usar a palavra vinho. Tinha que ter outro complemento para a gente saber se é ou não, mas aqui evidentemente não tinha vinho, não tinha álcool, né? Então ele vai novamente beber isso com eles no reino de Deus, no reino de Cristo, no reino de Deus, no reino que vai ser no milênio, né? O reino que vai estabelecer sobre a terra, tá? É isso que a gente está estudando, né? Então aqui era só para a gente entender que Cristo fala que lá na nova terra, né? Que não a nova terra na eternidade, depois, enquanto existe pecado ainda, mas Satanás está preso e ele estabeleceu o reino de Deus na terra. E nesse reino, lá no templo, né, ele vai comemorar todas essas coisas. Páscoa, né, o suco, enfim. O suco fazia parte do contínuo, né? Tinha que ter suco sempre e pão também lá, né? Isaías 56, 6 e 7. Agora vamos ver um outro aspecto que é interessante a gente prestar atenção, né? No tempo de Jesus, por exemplo, no primeiro e no segundo templo, tinha uma placa que dizia: se um estrangeiro passar aquela barreira e entrar no templo dos judeus, digamos que no pátio dos judeus, né, ele era pena de morte. Parte das mulheres era pena de morte. Ele tinha que ficar no templo dos gentios, lá no pátio dos gentios, né? Tinha um lugar para os gentios ficar só dali. Mas veja o que Cristo fala agora em Isaías. Lá no futuro, Isaías está falando lá quando estabeleceu o reino. Porque tudo que você lê para trás, desde Gênesis até o Apocalipse, está falando daquele reino. O reino de Cristo não começou ainda. O reino, de fato, o reino de Cristo não reinou, ele vai reinar nos 1000 anos. Durante os 6.000 anos ele não reinou, absolutamente, né? Não reinou. Ele vai reinar então tudo aponta para lá. Tá? Então veja que ele fala assim: ó, aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Veja, aqui ele está falando que aqueles que forem guardar o sábado e abraçar a aliança e fazer parte disso e respeitar todas essas coisas, eles vão ser aceitos. Veja o 7. Também os levarei ao meu santo monte, o templo, e lhes darei alegria na minha casa de oração, templo. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Veja bem. Agora no altar pode ser feito o sacrifício de holocausto e sacrifício. O holocausto é quando queima totalmente. O sacrifício ele queima só até o ponto de assar. Eles serão aceitos no meu altar. Veja que interessante. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aonde que você ouviu isso? Jesus. Jesus falou quando ele fez a primeira, digamos, purificação do templo. Ele expulsou os cambistas e outras coisas, né? Ele fez a primeira e a segunda. Então ele disse isso por quê? Porque a casa de oração, né, que seria lá dos 1000 anos, que tudo apontava para lá, né? No reino dele, a casa de oração seria a casa para todos os povos. E eles estão fazendo um covil de salteadores, eles estão ali vendendo e negociando. Então é isso que Cristo queria dizer, né? Essa casa lá será purificada disso, né? Não vai ter cambista mais. Inclusive está na Bíblia, não vai ter cambista. Eu acho que na segunda parte desse estudo a gente vai falar sobre isso. Lá não vai ter cambista, né? Não tem ninguém lá vendendo cordeiro nem coisa nenhuma. É muito interessante. Então eles terão parte, serão aceitos os holocaustos, os sacrifícios dos estrangeiros também, se estiverem preparados, né?
Agora Ezequiel aqui traz algumas coisas interessantes. Ezequiel, ele depois que no capítulo 40, 38 e 39 tem o Gog e Magog. No 37 tem quando eles voltam depois da Segunda Guerra Mundial para lá, depois do Holocausto. 36 fala da terra, depois prepara a volta deles no 37, 38, 39, a invasão de Israel. Aí quando passa isso tudo lá em 46, ele já está descrevendo, já desde do 40, né? Está descrevendo como vai ser depois, né? Na restauração. Porque quem acaba com aquela guerra ali, os inimigos, e salva o povo, é Cristo, é na vinda dele. Portanto, o 40 em diante está falando depois da vinda de Cristo, certo? O 46 aqui está falando do templo, como é que era o templo, ele vai descrever, vamos lá. 13. Prepare um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, queima até o fim, ao Senhor cada dia. Portanto, é o diário, é o contínuo, é o tamid, né? Esta oferta deverá ser feita todas as manhãs. Ué? Todas as manhãs, mas não é de manhã e de tarde? Não. Lá no novo templo, no tempo dos 1000 anos, né? No reino de Cristo, né? Lá só tem o da manhã, o contínuo. É feito o sacrifício de manhã sempre, tá? Não tem o da tarde. É uma diferença. Ele tem várias diferenças, mas essa é uma. Só tem o da manhã. 14. Juntamente com ele, prepare todas as manhãs. Vai falar as 3 vezes. No 13, 14, vai falar todas as manhãs. Juntamente com ele, prepare todas as manhãs uma oferta de cereais para o Senhor, 3 litros de farinha, e para misturar com ela 1 litro de azeite. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Ou seja, é o tamid, é o contínuo, sempre, todos os dias vai acontecer. Tá? O verso 15. Assim, prepararão o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite, todas as manhãs em holocausto contínuo. Holocausto contínuo. Né? Do contínuo é um holocausto. Né? Entende? Então, veja, haverá um contínuo, mas só de manhã, tá? Vai ser diferente, não tem de manhã à tarde, só o de manhã. Então, aqui eu coloquei Isaías embaixo, aqui, Isaías 66, 23, só para comparar, para vocês verem que lá está falando do finalzinho, antes da volta de Cristo, e depois aqui está falando, já está falando lá na festa, depois da volta de Cristo já, e aqui Ezequiel, a mesma coisa, tá? Ezequiel 46, 1, 3, 9 e 1, vamos ver o 1 aqui. Assim diz o Senhor Deus, o portão do átrio interior, que dá para o leste, ou seja, o oriente, estará fechado durante os 6 dias de trabalho, mas será aberto no sábado e também na festa de lua nova. Aqui é importante entender assim, sábado é um dia sagrado, né, como se fosse um feriado religioso, um dia sagrado na semana. 6 dias de trabalho, no 7º é sábado. Tá? Durante os 6 dias de trabalho, mas será aberto no sábado. Tá? Esse sábado semanal, Deus colocou nos 10 mandamentos, é universal, é para todo mundo, ninguém muda também, a lei de Deus não muda, certo? Só para a gente lembrar, a lei de Deus não muda. Foi colocado lá porque é universal, nos 10 mandamentos. Tá? Também na festa de lua nova, aqui já é um feriado sagrado, mas mensal, que é uma vez cada ciclo da lua. Então, esse é o mensal. Esse não foi para os 10 mandamentos. Esse não é. Esse é para o povo de Israel. Ou para quem for participar lá. Só. Tá? Depois, no próximo vídeo, na próxima tela, eu vou mostrar para vocês daí as festas fixas, que daí são anuais. Como a Páscoa, por exemplo, é anual. É 14 de Nissan. Todo 14 de Nissan, uma vez por ano, começa o ciclo. Tem 2 calendários. Começa o calendário religioso e começa em Nissan. Por causa da saída do Egito. Certo? No 14º dia é a Páscoa. Acabou. Tá? Então, depois tem as outras festas, né? Pentecostes, o Sukkot, que é os tabernáculos, e tem outras festas que são anuais. Esses sábados também não entraram nos 10 mandamentos, tá? 10 mandamentos é só o sábado semanal. E não se muda, não tem como mudar a lei de Deus. Tá? Porque lá ele determina que é o 7º dia, né? É um dia em 7, sim, mas ele determinou qual? É o 7º. Determinou qual, acabou, né?
O povo da terra adorará na entrada do mesmo portão, nos sábados e nas festas da lua nova, diante do Senhor. Então tá lá falando que eles vão adorar no sábado, nas festas da lua nova. São os dias sagrados, semanais e mensal. Para dizer que é sempre, né? Mas quando o povo da terra comparecer diante do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte para adorar sairá pelo portão do sul, e aquele que entrar pelo portão do sul sairá pelo portão do norte. 11. Nas solenidades, nas festas fixas, a oferta de cereais, aí eu não continuei aqui porque o que interessa era só mostrar que tem as festas fixas, né, que são anuais, ocorrendo no templo durante os 1000 anos, tá? No templo depois da volta de Cristo. Quando eu falei aqui do sábado, da festa da Lua Nova, são as festas que tem no sábado, né? E na Lua Nova seria o mensal, sábado é o semanal. E eu não esqueci de mencionar Isaías 66, 23. Isaías 66, 23 é interessante, porque está acabando o livro de Isaías, tá? E ele fala de uma festa da lua nova a outra, de um sábado ao outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Então veja, isso aqui se refere a periodicidade, ou seja, sempre, todos os dias vai estar aberto para adoração, mas tem os dias sagrados, que são esses, festa do Lua Nova e sábado, que vai ser o que vai marcar os dias sagrados, mas continua todos os dias sendo feito adoração e sacrifício lá, tá? Só é mais importante esses dias, né? Por isso são mencionados. E aí ali menciona que eles vão fazer isso lá, vão adorar perante Deus, e quando o próximo verso, 24, eu não botei aqui, mas já falei para vocês, talvez eu mencione no segunda parte. Quando sai, eles veem os cadáveres daqueles que desafiaram a Deus. Tá? Então são aqueles que vieram atacar Jerusalém na grande tribulação. Aí volta de Cristo, destrói os inimigos e começa o seu reino. Aí que vem isso aí. Tá? Então eles vão ficar mortos ali durante 7 meses, né? Ainda vão estar... Depois de 7 meses vão colocar um grupo especial para enterrar o resto que ainda sobrou. Então veja que durante muito tempo vão estar lá como testemunho do que aconteceu, né? Atos, tá? Vai mostrar para a gente o que acontecia com o templo depois da morte de Cristo, tá? No tempo da igreja primitiva, né? Que eram só judeus, certo? Eles estavam diariamente ligados com o funcionamento do templo, inclusive os apóstolos. Então vamos ver aqui esses versos que eu separei são importantes para a gente entender isso. Tá? 46. Atos 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Certo? Agora veja Pedro e João ali. O verso 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Eles não iam lá para o templo passear, não. Eles iam para a oração das 3 da tarde. O que acontecia às 3 da tarde? Acontecia o sacrifício da tarde, tá? Que é o contínuo. Eles iam lá no horário da oração porque era o sacrifício da tarde. Então eles estavam participando disso. É esse o problema. Continuou, normal, ninguém abandonou o templo, tá? Essa é uma ideia falsa que foi colocada pelos antissemitas, né? O antissemitismo começou logo que morreu os apóstolos. Começou o antissemitismo, né? Uma diferença e tal, e que foi crescendo até se separar completamente. Eles rejeitaram os judeus para sempre, e os judeus que não eram cristãos perseguiam os judeus também, que eram cristãos, e também os cristãos, enfim, virou uma confusão. Mas isso aí surgiu depois, não existia. No tempo dos apóstolos não existia nada disso. Então veja, verso 1, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, sacrifício da tarde. 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. O que é o pórtico de Salomão? Quando você entra no templo, em volta, toda a lateral até no fundo, fora o templo está no meio, né? As laterais que sobra até os cantos e toda a lateral aqui, né? Era coberto, tinha prédio construído em cima, né? As salas e tal, mas era coberto, e embaixo ele era todo ancorado em várias colunas. Então aquele monte de coluna
como os gregos usavam muito, né? Tá? Então, aquele ali onde a pessoa podia entrar lá e tinha sombra e tal, e podia ficar à vontade lá, era o pórtico de Salomão, né? Era muito bom para eles ficarem reunidos lá. Aqui, Atos 18, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto de Nazireu. Quando fala voto, é Nazireu. A pessoa pode falar voto para qualquer coisa, voto pessoal, né? Mas falou, fiz um voto, todo mundo vai entender que foi Nazireu. Mas agora ele vai explicar depois, e a gente vai entender que foi, na verdade, aliás, já falou, né? Que foi, na verdade, um voto Nazireu, porque rapou a cabeça, né, em amarelo. Rapou a cabeça, tinha feito um voto, acabou. Né? Só o voto de Nazireu mandava rapar o cabelo, não tem mais nenhum voto que pudesse rapar o cabelo. Porque se a pessoa pessoalmente diz, eu quero fazer um voto e rapar meu cabelo. Bom, tudo bem, mas o voto de Nazireu é um voto que existe na Bíblia, foi estabelecido, foi praticado vários, inclusive Paulo. Né? Então tinha um período que não podia rapar o cabelo, né? Não podia cortar o cabelo, depois ele rapava no final e botava no fogo. Vou explicar. A gente vai ler, né? Certo? Então, veja, então Paulo, antes do concílio, antes de confusão, antes de ser preso, ele fez um voto, tá? Atos 18, então já tinha anos de ministério, ele fez um voto de Nazireu. Pode ter vindo outros, lógico, mas esse aqui está descrito. E o voto de Nazireu envolvia morte de 3 cordeiros e mais um monte de coisa, tá? Só para a gente entender. Isso só no dia do final, né? Porque tinha antes. Então, vamos lá. Continuando agora, mostrar que Paulo também ia para o templo para as festas. Ele continuou fazendo as festas religiosas no templo, né? Atos 20, verso 16. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Entenderam? Então, ele queria passar a Pentecostes, era uma festa judaica. Ele continuou praticando as festas judaicas, continuou sacrificando no templo, continuou fazendo voto, né, de Nazireu. É só isso que aconteceu. Vamos entender agora como é que é o voto de Nazireu, né? Senão a pessoa não entende, é importante isso. Veja, número 6, 1 a 6 e 14 a 20. Verso 1, o Senhor disse a Moisés. 2, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor. 3, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre, porque às vezes podia beber o vinagre do vinho, né? O vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Não tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazereado não comerá nada que venha da videira, nada, folha, fruto, qualquer coisa, nada, semente, nada, tá? Desde as sementes até as cascas na árvore, nada. Ele não come nada disso aí. É simbólico, lógico, e junto, né? Simbolizar a questão do álcool e tudo. 6. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver. Portanto, não podia, se alguém morresse da família, tinha que ficar longe. Senão começa tudo de novo. Parar, começar tudo de novo. Não era aceito. Não podia ter nem contato, nem chegar muito próximo a um cadáver. 14. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto. Uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado. E um carneiro sem defeito por oferta pacífica. São 3 para começar já. 15. E um cesto de pães sem fermento, bolos feitos com melhor farinha do azeite, amassados, pãezinhos bem finos, né? Feitos sem fermento e untados com azeites, bem como a sua oferta de cereais e as suas libações. Libações é o suco para você, por exemplo, derramar, né? O azeite também valia. Tá certo? Então, em números, eu li o 6 até o 15, mas esqueci de ler o 5 embaixo aqui. Só para a gente entender um detalhe ali. 5. Todos os dias do seu voto de Nazireu não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Tá? Então, a pessoa fazia o voto, dali em diante não podia cortar o cabelo, até o dia que cumprisse o voto final.
Então, pelo tempo que ele determinou, seja um mês, 2 meses, né? Ele determinou um mês, por exemplo, lá no final do mês que vai cortar o cabelo. Aí raspa tudo e bota no fogo. A gente vai ver. Tá? Então ele fazia tudo isso aí. Né? 16. O sacerdote os trará diante do Senhor e apresentará a oferta pelo pecado e o holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico, né, ao Senhor com o cesto dos pães sem fermento. O sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e libação. Certo? Fez tudo isso? Agora o nazireu, à porta da tenda do encontro, rapará a cabeleira do seu nazireado. Então, do período que ele ficou crescendo o cabelo, ele vai rapar tudo. E pegando o cabelo, o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então fez o sacrifício pacífico, que é um dos três, né? Fez pacífico, aí ele corta o cabelo e bota lá embaixo do sangue, do fogo. E aí queima o cabelo, assando a carne. Só isso. Então tudo isso era feito no voto nazireu. Continua. Depois o sacerdote pegará o quarto dianteiro, né, que seria como se fosse o quadril, mas só que o da frente. O animal tem a pata na frente também, então seria o ombro dele, né, para nós. A ser nele ali, o lado direito, né, do carneiro, já assado, um bolo sem fermento do cesto e um pãozinho bem fino, feito sem fermentos, porá nas mãos no nazireu. Depois de haver este raspado o cabelo do seu nazireado. Verso 20. O sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor, certo? Oferecendo ao Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida com a coxa da oferta. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Aí acabou. Depois de fazer tudo isso, ele pode voltar a beber vinho, no caso, suco de uva, qualquer coisa, né? O vinho aqui pode ser qualquer tipo de suco. Esse é o problema. Então, isso aqui tudo Paulo fez lá sozinho. E mencionou lá, o Lucas mencionou porque justamente coincidiu da viagem ali, ele rapou o cabelo e tal, chamou atenção, ele mencionou, né, pra gente saber que ele fazia isso, normalmente, né, porque ele é judeu. Atos 21, 18 a 21, vai falar de Paulo e Tiago agora, né, vamos entender um detalhe aqui, que aconteceu. No segundo, teve um primeiro concílio, que eu vou falar mais para o final, e teve um segundo concílio. O primeiro concílio eu vou falar só a parte inicial e depois eu vou comentar no segundo vídeo. Esse aqui eu vou comentar o segundo concílio, né, que encaixa no que a gente está falando aqui. Tá? No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Eles vieram até Jerusalém, né? E aí ele veio e foi se encontrar com Tiago, que era o líder da igreja, né, na casa dele com os presbíteros todos, né? Então, conosco encontrasse com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Interessante. Reuniu toda a liderança da igreja, né? E ele então foi conversar com eles. E tendo-o saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério, que era uma coisa maravilhosa, né? E eles gostavam de ouvir. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Na verdade, eu vou explicar para vocês que não é milhares, né? É dezenas de milhares, é outra coisa. Eu vou explicar depois e mostrar a palavra. O verso 21. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Isso é verdade? Não, isso é mentira. Isso era uma mentira. Eles tinham um grupo de pessoas, né, foi lá, criou uma celeuma, uma confusão, depois vieram e espalharam um boato em Jerusalém. Né? E era uma mentira. Então os discípulos queriam resolver isso aí. Então veja, eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então a mentira está em todos os judeus, ele não ensinava os judeus isso aí. Ele falava para os gentios. Para os judeus, né, continua como ele. Ele continuou praticando o judaísmo normal, as regras, as festas e tudo, normal, como qualquer judeu deveria fazer. Mas eles não podiam impor isso para os gentios, não fazia sentido isso. Certo? Então, essa é a mentira. Tá? Então, entendendo essa mentira, você entende todos os textos que falam desse assunto, todos, sem exceção. Senão vira uma bagunça. Né? Entre os gentios apostatarem de Moisés, dizendo não circuncidar e não seguir os costumes da lei. Errado, isso aí era mentira e os judeus estavam preocupados com isso, porque isso aí podia causar até a morte de Paulo, né? Eles tinham que corrigir isso aí, porque era uma mentira. 23. Faça, portanto, o que vamos dizer.
estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Ou seja, eles deram uma ideia. Olha, você vai fazer o seguinte, tem 4 homens aqui que fizeram o voto de Nazireu, né, espontaneamente, tá? Mas eles estão prontos, então você vai com eles, veja bem, ó, fizeram um voto, 24. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Ele fazendo isso, né? Eles não estão dizendo para ele fazer, ele não ia fazer nada. Mas agora ele vai fazer porque eles falaram. Não, não é. Eu já vou mostrar depois para vocês que ele veio para fazer isso, coincidiu, e aí ele fez também o que eles falaram. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive em conformidade com a lei. Você vive de conformidade com a lei, então não é justo, né? Não seria justo deixar esse boato espalhar, porque é falso. Então, sugerindo isso, já que você vai fazer também, eu vou mostrar para vocês, você vai e paga para eles tudo e mostra que você não tem nada a ver contra o judaísmo, né? Imagina. Coisa completamente absurda, né? Certo? Então agora vamos entender algumas coisas ali. Eu peguei o verso 20 para a gente entender da quantidade. Eles ouvindo glorificaram Deus, né? A Deus. Mas depois disseram-lhe, tu vês, irmão, quantos milhares de judeus? Não, lá fala que milhares de judeus, aqui quantos? Quantos já está um pouco melhor. Quantos milhares de judeus? Na verdade não é milhares, é dezenas de milhares, tá? Quantos milhares de judeus que abraçaram a fé e todos os zeladores da lei, né? Então, miríades, que está em amarelo, a palavra no original é miríades, no plural ainda, tá? Então, veja, miríades significa 10 mil. Então, miríades poderia ser várias dezenas de milhares, né? E quando ela está no genitivo e plural, é inumerável. Como aparece, por exemplo, inumeráveis hostes angélicas, né? Tá? Esse era o sentido de dezena de milhar, né? Então, uma miríade seria 10 mil. Tá? Milhar é outra coisa, né? Mas a gente, quando é muito grande, pode simbolizar milhares, incontáveis, né? E possai, ou possai, né? De acordo com o Strong, é um pronome interrogativo de quantidade. Então, quantas vezes eu fui lá visitar você, né? A pessoa diz, você nunca vai lá em casa, mas quantas vezes eu fui na tua casa? Porque não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes, né? Entende? Você usa nesse sentido, né? Ele serve para tamanho, quão grande ou quão longe, né? Então, mas aqui no caso seria quanto, né? Quantas vezes? Tá? Então, quantas dezenas de milhares, é isso que expressa o texto, quantas dezenas de milhares. Então, não são, se você pensasse quantos milhares, podia ser 3 mil, 5 mil, 7 mil, pode ser, né? Mas dezenas, então 7 dezenas de milhares são 70 mil, já muda tudo, né? Muda tudo, 10 vezes mais. Tá? Tem uma literação aqui embaixo, vocês vão ver ali, está em YLT, né, em verde, da Young Literal Translation. Então, how many, bom, miríades em inglês é meio ruim para pronunciar, é muito chato, mas quantas miríades, né? Ele traduz literal, então tradução literal é isso aí, vai aparecer a palavra certa. E aqui nós vamos consertar outra coisa, a questão do saberão. Que muita gente fala assim, bom, eles estavam dando um conselho para ele assim, olha, eles estão falando isso aí de você e agora vai fazer o quê, né? Então é o seguinte, você faz isso aqui, eles vão pensar que você não tá isso no original, não existe isso aí no original, tá? Não aconteceu isso. Paulo não era mentiroso, nem eles eram enganadores, nada disso aconteceu, tá? Lá, quando assim todos saberão, significa gnosco. Gnosco é saber de forma concreta. Objetiva, não é o que eu acho, o que eu penso, a perspectiva da minha experiência, não, é saber realmente. Vai passar um carro ali, né, e você vai reconhecer a pessoa que disseram para você que está lá. Então, agora eu sei que realmente ele comprou um carro novo, está passando pela cidade. Então, você sabe, você viu, tá certo? Então, esse é o problema. Ali, saber, eles vão ter certeza, eles vão saber objetivamente que é mentira o que estão falando. Porque você mesmo vive em conformidade com a lei. É isso que eles queriam que eles soubessem. Então faz assim que eles vão saber que você vive em conformidade com a lei. Não, eles não estão propondo que ele minta. Tá? Vamos entender isso aí, porque isso é sério, né?
Então, Atos 15, Atos 24, aliás, aqui nós vamos encontrar Paulo, porque veja, depois dessa confusão toda ali, ele foi pro templo, fez a purificação, e lá no meio começou a confusão. E ele acabou preso. Então nós vamos entender aqui, ó. Atos 24, 17, 18. Ele foi perante Félix, o governador. Acabou indo até o governador, né? Foi salvo dos soldados, porque ia ser linchado, mas daí acabou que levaram lá, o governador falou com ele. Então, depois de anos, está contando para o Félix, governador, depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas, que eu botei num quadrado vermelho ali, um retângulo vermelho. Oferendas. O que é oferendas? Oferendas, a palavra é prosforós. Prosforás, desculpa. Prosforás. Tá? Essa palavra significa uma oferta, pode ser concretamente uma oblação ou sem sangue, certo? Uma oblação seria, você pode botar uma oferta de cereais. Sem sangue, né? Isso é sem sangue. Ou de sacrifício com sangue. Então ela serve para as duas coisas. Tanto uma oferta de cereais quanto um animal sacrificado pode ser colocado no prosforás, né? Que é uma oferenda. Então ele veio fazer isso. Porque no voto de Nazireu tem as duas. Ele bota cereais também e põe os carneiros mortos, né? A ovelha e tal. Então, é esse o problema. Ele está falando para o Félix, nós não podemos entender essas distorções que se fez ao longo do tempo, os antissemitas, hein? Eles tornam as situações tão difíceis que aqui Paulo estaria mentindo para o Félix. Tá enrolando ali, que tal, não sei o que, eu vim. Não existe mentira, certo? Ele está falando a verdade porque ele é verdadeiro. Se todos os eventos na vida de Paulo, ele é verdadeiro. Nem que sobra com isso, ele vai lá e fala a verdade. Então o que está acontecendo aqui é que ele veio fazer as ofertas, né? Ele veio trazer ofertas donativos, né? Por isso que eu uso a outra palavra, donativos. Depois ia fazer os sacrifícios e as ofertas também, de cereais, tudo. Isso que ele veio fazer. Aí o que os discípulos pensaram? Então leva junto eles e paga para eles também, lá, para eles cortar o cabelo, e mostra que todo mundo vai então saber que você está cumprindo a lei. Você vive cumprindo a lei. É isso que eles queriam, tirar aquela mentira. Era tarde, né? A mentira, ela caminha mais rápido do que a verdade. E daí é um problema. Né? Então, aqui eu vou pegar alguns eventos, porque a mentira lá, lembra-se que não era para os judeus circuncidarem os filhos, né? Eles estavam mentindo, dizendo que ele andava ensinando todos os judeus que não circuncidassem seus filhos, também não seguisse a lei. Então aqui nós vamos pegar a circuncisão. Vamos pegar só a questão da circuncisão para nós mergulhar um pouquinho nisso e daí esclarecer como é que funcionava realmente a cabeça de Paulo e como é que foi a igreja, os cristãos e como é que andou a coisa. Né? Então Atos, vamos começar aqui embaixo com Gálatas 2:3, depois subimos para Atos 16. Gálatas 2:3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Ele estava falando lá para os Gálatas, porque estava uma confusão lá, e ele estava explicando que, olha, escuta, mas não tem sentido. Eu levei lá o Tito comigo, ele é grego, ele não é judeu, e ninguém mandou ele circuncidar. Lógico, porque ele não tinha circuncidado. A circuncisão era só para descendente de Abraão. Não faz sentido, é uma coisa totalmente absurda, por isso que ele falou isso. Agora veja que interessante, nós pegar Atos 16:3, aí a gente vai ver. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então, peraí, por que Paulo circuncidou Timóteo se o Tito não precisou circuncidar? Note que o Tito era grego. Pai e mãe, grego. Timóteo, o pai era grego, portanto, a mãe era judia. Entendeu? A mãe era judia. Se você for fazer aliar, por exemplo, hoje você tem ascendência judaica e eu quero morar em Israel, quero voltar para Israel. Né? Aí ele vai ter que provar que você tem a descendência e tudo, mas uma das coisas mais importantes é você ser filho de uma mãe judia, não de um pai judeu.
mas filho de uma mãe judia, tá? Esse é o mais importante para eles. Fora a genética e outras coisas, né? É importante que você seja, preferível que você seja filho de mãe, tá? Isso é importante. Então, ele era filho de mãe judia, portanto, ele tinha que fazer a circuncisão. Queria viver como cristão, como judeu, tinha que se fazer circuncisão, né? Então, aqui eles estariam em problemas porque ele é filho de uma mãe judia. Então Paulo mandou circuncidar, ou ele mesmo circuncidou, né? Fala que Paulo o circuncidou, talvez mandou alguém fazer, ou ele fez, não sei. Certo? Então veja que aqui é diferente. Tinha um precedente o fato de que a mãe do Timóteo era judia. Pronto, Paulo nem discutiu, vamos fazer. Faz, fica tudo tranquilo, tá? Agora Tito não era, não fazia sentido. Ele não era judeu porque ele circuncidar. Eles estavam falando que tinha que os judeus os circuncidar para se salvar. Isso era outra coisa, a gente vai chegar, né? É um absurdo, né? Enfim, é isso aí. Gálatas 5, 2 a 4, fala assim: eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Ele está falando para quem aqui? Ele está falando para os gentios. Mas como é que você sabe? Claro, porque veja, os judeus todos estão circuncidados, é só os filhos que se circuncidam. É com 8 dias. Ele não tinha como falar para judeu, ele não se deixe circuncidar. Os judeus todos são circuncidados. Ele não falaria para um judeu, ele não é louco, né? Uma pessoa, todos os judeus são circuncidados. E ele falando para os judeus, não se deixe circuncidar. O judeu ia olhar para a cara e dizer, Paulo, você está bem? Você bebeu? Aconteceu alguma coisa? Claro, né? Porque veja, eles eram circuncidados, aqui são os gentios, né? Então, eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Acabou. Então veja que Paulo não está dizendo assim, não sei. Não, Paulo está dizendo, vocês estão perdidos. Acabou. Veja o 3. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Estão perdidos. Então você está separado de Cristo, você está perdido. Então veja, Paulo não estava falando que eles deviam, não sei o que, não. Estão perdidos. Mas isso ele falava para os gentios. A mentira está que ele falava para os judeus. É esse o problema, certo? Senão você cria um problema, né? Paulo está louco, está mentindo, está enganando. Não aconteceu nada disso. Ele está falando para os gentios e os gentios não tinham que se circuncidar para se salvar. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou comentar mais isso aí. Mas ficou claro isso aí? Isso aí é importante ficar claro. Atos 21, 21. Voltei àquele texto lá, quando o Tiago ali e os presbíteros estão falando para Paulo, né? Olha, eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios, ou seja, os judeus que não estão em Jerusalém, ficam lá no meio dos gentios, certo? Você ensina todos eles, né, a apostatarem de Moisés, dizendo que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Isso era mentira. Essa mentira aqui, que Paulo está negando perante Félix, negou o tempo todo, falou para os judeus lá em Roma, que a gente vai ver depois, né? Não existiu isso aí, era mentira. Aquele todos os judeus botei lá em vermelho para que a gente, lá está a mentira. Agora, Hebreus 9, 7 a 9, vamos entender aqui, vamos começar aqui embaixo, tá? Hebreus 9, 7 a 9. Mas no segundo, o sumo sacerdote, segundo sim, ele está falando aqui do serviço do templo, né? O sumo sacerdote entrava no Santíssimo, que é o segundo compartimento, o primeiro é o Santo, o segundo é o Santíssimo. Então o sacerdote só entrava no primeiro, o ano todo. No dia do Yom Kippur, que era uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, certo? Então tá lá, mas no segundo o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, ele fala um sacrifício, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, porque isso aqui simbolizava, esse dia do Yom Kippur simbolizava o juízo. Não tinha como você pedir perdão no dia do juízo, você pedia até um dia antes, tá? Ali é só por ignorância, você não sabe, não conhecia, então aquilo está perdoado, porque você nem tem ideia de que pecou, certo? Só nesse caso. Verso 8. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário, botei lá Hagios, tabernáculo, Hagios, santuário, né?
traduz tabernáculo, não santuário, mas é a mesma coisa. O caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O primeiro tabernáculo era o tabernáculo da terra, certo? Então você tem lá, aqui ainda não tinha sido destruído, destruiu só no ano 70. Tá? Paulo está escrevendo antes disso. Então, o primeiro tá em pé. Então, não está funcionando. O segundo, as pessoas não estão entendendo a complexidade do segundo, que seria ir direto ao Pai em nome de Jesus, lá no Santíssimo. Certo? Então, isso é importante que cessasse o trabalho do templo nesse período de 2000 anos, aproximadamente, até chegar na volta de Cristo, daí volta o templo, e aí volta o sistema, porque não tem mais igreja, né? A igreja vai embora para o céu, os salvos, né? E aí volta ao sistema que deveria ser, que é o ideal, que apontava tudo para lá, né? Que vai ser entre as nações, né? Satanás está preso, Cristo está governando o mundo absoluto através de Jerusalém. Então as pessoas vão conhecê-lo como nunca foi conhecido no mundo inteiro. Não precisamos contar para o outro, todo mundo vai saber. Tá? Então veja, o que acontece aqui, então, o primeiro tabernáculo, estando ainda em pé, não dava para funcionar devidamente, né, de forma total, né, mais ampla, né, como deveria o segundo templo, ou seja, o templo celestial, né? Esse é o problema. Então, ali o 9 fala, isso é uma parábola para a época presente, na qual a época presente era o tempo dele ali. Tinha o templo, mas tinha o acesso a Cristo. Então, é uma parábola para o tempo presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, lá no templo, embora esses, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Então, o objetivo não era purificar a consciência e salvar a pessoa. Não, esse é um processo. Aquele ritual tinha, digamos, por objetivo que a pessoa se purificasse para chegar na presença de Deus. Ela podia morrer lá. Tanto o sacerdote podia morrer, né? Entrava com uma corda amarrada no pé, né? Para ninguém puxar se caso ele morresse. Então, era assim que funcionava. Então, era diferente uma coisa da outra. Por exemplo, Deus só aceitava um sacrifício, ele podia aceitar ou rejeitar. Só aceitava se a pessoa se arrependeu antes de fazer o sacrifício. Isso aí é um outro estudo, já mostrei para você, mas dá para mostrar se precisando. A pessoa se arrependia, mudava o seu coração e se voltava para pedir o perdão de Deus. Então, quando ela vinha, ela estava perdoada, ela ia ser perdoada, ia ser aceito o sacrifício dela. Senão, não era aceito. Então, o sacrifício não era para salvá-la, era para purificar, para pelo menos ela não morrer na presença de Deus, né? É esse o problema. A aceitação, digamos, a adoração com a presença direta de Deus, nós nem temos ideia, porque não existe no nosso tempo aqui agora. Não tem o templo, tem as igrejas, né? Então, não tem comparação uma coisa com a outra, né? A presença direta de Deus era a presença direta de Deus, né? A coisa era complicada. Por isso que precisava todo esse ritual que purificava a carne, purificava a pessoa externamente, mas não internamente. É isso que Paulo está falando. Acho que ele vai falar mais. 13, portanto, 12, vamos embaixo aqui, 12. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. No Hagios Celeste, né? Tá. No verso 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espargidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então mexe na consciência do homem. Naquele tempo lá, ele devia ter essa consciência, né? Trabalhar com Deus, o Espírito Santo, na consciência dele, ele se arrepender, pedir perdão e voltar-se a Deus, para daí ser aceito o sacrifício. Tá? Então, os que invertiam essa ordem não recebiam perdão. Né? Tá? Então, o primeiro concílio de Jerusalém, então, a gente falou alguma coisa sobre o segundo concílio, né? Vou falar aqui do primeiro concílio, só a parte inicial, não a fala dos discípulos, mas só a fase inicial para a gente mexer daí só com o detalhe que a gente está mexendo, que é a circuncisão, né?
para entender o conceito, depois nós podemos abrir mais. Tá? Então, Atos 15, 1 a 6, fala o seguinte: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ficava quase já, hoje pertence essa cidade pertence à Turquia, mas pertencia à Síria naquele tempo ali, é quase na divisa. Então, veja, eles foram até Antioquia, alguns indivíduos, não é todo mundo, não é todos os judeus, alguns indivíduos, tá? Então, alguns indivíduos mal orientados, sem entender nem o que estava falando, né? Judeus foram até Antioquia. Ensinavam aos irmãos, né? Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Olha que absurdo. Veja que absurdo. Então, eu vou comentar os absurdos depois, né, daqui a pouco mais. Então, se vocês não forem circuncidados, né, os que não eram judeus não tinham que ser circuncidados. Aliás, os que não eram descendentes de Abraão na carne, certo? Na carne, descendentes de Abraão. Pega todos os outros, né? Pega os árabes, pega tudo. Não é só judeus, né? Os judeus também. Eles não tinham que se circuncidar. E segundo, como é que eles circuncidar para se salvar? Não tem nada que a gente pode fazer para se salvar. Se fosse falso, circuncidar era fácil, todo mundo estava salvo. Não existe isso, né? Era uma coisa completamente absurda que essas pessoas estavam falando, mas eram alguns indivíduos, só para a gente entender. Alguns indivíduos foram para lá e fizeram essa confusão, né? Então, 2, tendo surgido um conflito grande, discussão de Paulo e Barnabé com eles, lógico, não tem nada a ver, né? Foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros. Então eles mandaram eles irem a Jerusalém para falar com os apóstolos e presbíteros e resolver isso aí, né? Que é uma coisa absurda. Aí foram. Chegaram lá, encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos, iam parando as igrejas, né? Aí no 4... quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. E eles gostavam de ouvir isso, porque eram histórias maravilhosas, né? Aí no 5, mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo, então alguns membros do partido dos fariseus, que eram esses que foram lá fazer a bagunça, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Que confusão é essa? Tá. Então, 3 erros aí que eu vou falar. Primeiro, a circuncisão é só para descendente consanguíneo de Abraão. Portanto, a gente lembra, Abraão teve Ismael, o primeiro filho dele, mas Deus não queria que ele fosse digamos, o primeiro filho, né? O primogênito. Por quê? Porque ele não era da promessa. A promessa era filho da Sara. Aí filho da Sara nasceu, veio Ismael, Isaac. Então tá, veja, Ismael, ele foi para aquela região do deserto da Arábia e saiu os ismaelitas. Depois se misturaram com, veja que Isaac teve 2 filhos. Abraão teve só o Isaac com Sara, né? Mas depois o Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. O Esaú não estava nem aí com a bênção da primogenitura e vendeu por um prato de comida. Então Deus rejeitou e aceitou de Jacó. Certo? O Jacó, então o Esaú, ele saiu e casou entre 3 mulheres, acho que são esposas dele. Uma delas era filha de Ismael, certo? Dos ismaelitas. Era filho de Ismael. Então misturou a família de Esaú com Ismael. Ele era o sogro dele. Esaú era genro de Ismael. Então misturou a família. Tá? Depois disso, Jacó teve 12 filhos. Mas acontece que Abraão, quando morreu Sara, Abraão casou com Quetura. E a Quetura teve ainda de Abraão 6 filhos, tá? Então, esses 6 filhos tiveram vários filhos e filhas que foram para a mesma região, eles despediram eles para lá. Então, se misturaram ali, os midianitas, todo mundo se misturar lá e formou o povo árabe do que é hoje, né? Certo? Todos eles têm que praticar
A circuncisão. Porque é um pacto que Deus fez com Abraão e todos os descendentes dele, da sua casa também, escravos, coisas assim. Tá certo? Nós vamos ver isso aí. Então veja, é um absurdo porque a circuncisão foi dada para Abraão, uma aliança feita com Abraão e seus descendentes físicos, biológicos. Só. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma coisa dele lá, né? Esse é o problema. Então, uma falta de compreensão. 2. Não existe absolutamente nada que possamos fazer para nos salvar. Não importa o que. Ah, mas eu cumpro a lei, né? Não tem valor nenhum. Eu nunca matei, nunca roubei, eu cumpro a lei. Isso não tem valor nenhum para a salvação. Ela, quando acontece depois da salvação e é um resultado da salvação. Você não pode comprar a tua salvação. Não tem nada que você possa fazer. Por isso precisamos de um Salvador. É só isso. Então a salvação ela é pela graça de Deus, que Ele entregou Cristo, e nós nos apropriamos disso pela fé. Só isso. Então a salvação vem pela graça mediante a fé. Acabou. Então era outro erro. E o terceiro erro. A lei cerimonial é exclusiva do povo de Israel. Botei judaísmo, porque se fala muito de judaísmo, fica melhor, mas aí inclui Israel todo, né? Até, não é para sempre também, até que venha o reino de Cristo. No reino de Cristo, os estrangeiros serão aceitos também, por incrível que pareça. Quando eles vierem, né, aceitando cumprir as coisas e dedicando a vida a Deus e tal, serão aceitos também no templo. Né? Isso é uma coisa, porque eles vêm até o templo todos os anos, de qualquer país que tiver, para agradecer a Deus e tal, e reconhecer que Deus deu a colheita e tudo mais. Tá? E isso é importante. Então, até que Cristo estabeleça o reino, só os judeus, na lei cerimonial, só. Aí Gênesis 17, 10 a 14. Aqui nós vamos entender um pouquinho da circuncisão, como é que começou isso aí, né? Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Mim, vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e os servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado. Entre vocês, todos do sexo masculino também o escravo. Certo? Então, os meninos, ao 8º dia, se circuncidavam. Pronto, todos. Né? Então, isso começou com Abraão e toda a descendência de Abraão, de todos os filhos que ele teve, todos os descendentes devem fazer isso, porque é um pacto entre ele. Né? Aqui vai descrever melhor. Né? Gênesis 17, 10 a 14. Então, deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com o seu dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. 14. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Acabou. Quebrou a aliança. Certo? Então era uma coisa extremamente importante, era um pacto que Deus tinha feito com ele, mas era aquele que nasce ali na casa de Abraão ou na descendência toda. No caso de Israel, por exemplo, todos os filhos de Israel eram descendentes de Abraão. Pronto. Tá? E não os outros não tem nada a ver com isso. Né? Ninguém se torna mais sano. Eu posso ir lá num médico, agora vamos fazer a circuncisão aqui e tal, né? Minha especialidade é psiquiatria, então eu tenho que pedir para um outro para fazer a cirurgia, embora eu tenha aprendido cirurgia. Né? Mas enfim, vai lá, faz a circuncisão. Eu fiquei mais santo? Não, Deus não fez um pacto comigo, eu não sou descendente de Abraão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espiritual, aí sim. Os descendentes espirituais estão livres dessas leis todas, porque isso aqui é o judaísmo. Eles não têm os espirituais descendentes de Abraão, porque creram em Cristo, não tem que voltar a fazer tudo que os judeus fazem. Isso é para eles. É importante entender isso. Eles não entendiam na época. Né? Agora vamos entender aqui alguns contextos onde a circuncisão foi importante. Né? Por exemplo, Moisés foi chamado por Deus para descer até o Egito e trazer o povo de volta, certo? Lembram disso? Tá, todo de volta. Aí quando ele desceu, pegou Zípora, foi lá, falou com o sogro, pediu para deixar, levou a mulher, e aí ele parou numa estalagem. Na estalagem, o Senhor ouviu
e o quis matar. Ou seja, ele se sentiu ameaçado pelo Senhor. Então, ele entendeu que ele estava em erro. Imediatamente eles resolveram o problema. Vamos ler. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou e quis matá-lo. 25. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue por causa da circuncisão. E Deus deixou ele tranquilo, porque agora ele podia ir tranquilo. Agora ele estaria escoltado pelos anjos, ninguém matava ele. Mas como ele estava ainda em débito com Deus, porque o filho dele não era circuncidado, ele teve que circuncidar, senão não dava para descer lá, né? O faraó podia mandar matar na primeira vez. Manda matar esse cara, acabou. Aí não dava. Certo? Jeremias 6,10. Aí vamos ver os conceitos da circuncisão que acontece, né? Veja, a circuncisão, ela é feita no prepúcio e no homem, mas ela pode significar também a entrega a Deus, a conversão. Então, quando ela significa isso, pode ser mulher, pode ser homem, tanto faz, né? Entende? Veja o que vai fazer aqui, ó. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Então, a pessoa que não queria, que ela rejeitava a palavra de Deus, certo? Era uma vergonha para ela. Esses estavam com o ouvido incircunciso. Note que ficou uma conotação de conversão, né? Você se converte, você ouve tudo que Deus fala. E ávido para ouvir tudo que Deus fala e praticar aquilo que Ele falou. Agora, quando você não está com o ouvido fechado, ele está incircunciso. Você não está aberto para Deus, certo? Nem para a palavra dele, né? Aqui ele vai falar do coração agora. 41. Fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos. Deus está falando para Israel. Se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão. E da terra me lembrarei, né? Terra me lembrarei. Ou seja, ele vai trazê-los para a terra novamente. É isso. Eles tinham que se arrepender, né? O coração tem que ser circuncidado. Tem que ser aberto e dedicado a Deus, né? Não fechado, porque daí está incircunciso. Entende? É só isso. Deuteronômio 30, verso 6, né? O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Veja que lindo. Isso vai se cumprir 100% lá, porque lá, quando Cristo voltar, ele diz que ele vai salvar, ele vai derramar o Espírito sobre todo o Israel, e todo Israel será salvo, porque ele vai preservar só os fiéis. E aí acontece isso aí. Então ele circuncida o coração deles e todos ficam fechados com Deus, né? Isso é lindo. Aí vem Romanos 15:8, Colossenses 2:11, para a gente entender mais um detalhezinho. O 15:8, pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ele quer circuncidar o coração das pessoas e a mente, né? Enfim, quer que a gente se converta. O Colossenses 2:11, nele também vocês foram circuncidados quando se converteram, né? Com uma circuncisão feita por mãos humanas, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O corpo da carne seria o domínio da natureza pecaminosa. Entende? Ela domina. Quando você não está convertido, ela domina. Domina você. Agora, quando Cristo entra, ele arranca esse corpo da carne e coloca o Espírito. Então você começa a produzir frutos do Espírito. Não são teus, são frutos do Espírito, tá? Isso é importante entender. Os frutos vêm do Espírito. Sómatos, sarkos, tá? Seria o corpo da carne. É o domínio da natureza pecaminosa no homem, né? Tá? Romanos 13, 29 a 31, ou seja, ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Perceberam? Que a salvação é igual para todo mundo. Não importa se você é judeu, se você é gentil, se você é livre, é escravo, é pobre, é rico, é de um país ou é do outro, de uma raça, não interessa, né?
é pela fé. Salvação é pela fé, porque nós não merecemos ela. É só pela fé. Tá certo? Então, tanto faz, por isso que Paulo está falando aqui que tem duas classes. É importante entender isso. Ele está falando, tem duas classes. O circunciso se salva a partir da fé e o incircunciso por meio da fé também. Ele não tem, o incircunciso não tem que circuncidar para ser circunciso. Não, o incircunciso pela fé também se salva. Não precisa circuncidar, não tem nem cabimento isso, tá? 31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. A lei era da circuncisão para os descendentes de Abraão. Eles não têm nada a ver com o outro. Né? Nada a ver uma coisa com a outra. Gálatas 2, 7 a 12. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, o que eles estavam falando? Né? Na verdade, se a gente for ver, ali queria dizer judeu e gentil, né? Circuncisão judeu e gentil incircunciso, ou incircuncisão, tá? É só isso, basicamente. Mas eles dois foram para os dois, é isso que eu quero dizer. Depois, no segundo estudo, eu vou falar o que Pedro disse o depoimento dele nesse concílio. E depois o que Tiago disse. A gente vai estudar isso aí, mas não hoje. Mas, de qualquer forma, vocês vão ver que ele também está falando que Deus escolheu ele para falar aos incircuncisos, né, aos gentios. Né? Assim como escolheu Paulo. Mas Paulo falava só para os gentios? Se você tem um conhecimento bíblico, você sabe que não. Porque em todas as igrejas que ele foi, eu acho que com exceção de uma, toda a vida inteira pregou, tinha sempre uma sinagoga. E ele primeiro, inclusive, ia na sinagoga. Tá? Então ele já pregava direto para os judeus, depois para os gentios. Sempre, a vida inteira. Mas então o que é isso aqui? Não, isso aqui é regional. Né? Você vai então para aquela região que tem mais, digamos, tem menos judeus e tem mais gentios, e nós ficamos com essa região que tem mais judeus e menos gentios. É só isso, uma divisão regional, assim, né? Entende? É basicamente isso, né? Tanto que quando Cornélio se converteu com a pressão de Pedro, não foi com Paulo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas aqui eles dividiram meio que regional. Lá, a ênfase lá seria para os gentios e a ênfase aqui para os judeus, certo? Basicamente, né? E quando... 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, né? E João, que eram reputados colunas, estenderam a mim, a Barnabé, a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então, o que ele está falando lá do circunciso e circunciso é isso aí. É gentil e judeu. A primeira prisão em Roma, né, que acabou que essa confusão toda que deu no templo, né, acabou dando na primeira prisão que acabou lá em Roma. Né? Então, depois que ele foi preso em Roma, o trajeto final foi a Roma. Aí quando ele chegou lá, 3 dias depois que ele tinha chegado, né, ele convocou os principais, 17 ali, 3 dias após a chegada dele em Roma, convocou os principais dentre os judeus. Tendo eles comparecido, assim falou-lhes, né, o Paulo falando aos judeus: meus irmãos, embora nada tenha feito contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos pais, desde Jerusalém vim preso e como tal fui entregue às mãos dos romanos. Então ele está falando aqui, sinceramente, que ele não fez nada, ele não pregou contra, ele mesmo praticava. Agora, se você acredita que a enrolação toda que o pessoal fez aí para tirar o judaísmo e dizer que eles não deviam mais fazer, daqui para frente não se faz mais, aí Paulo está mentindo aqui, né? Você vê, não tem sentido isso, né? Paulo não mentiria, está sendo sincero, está falando nada aconteceu, porque inventaram essa história toda, era uma mentira, né? Para poder prejudicá-la. Verso 19: não, porém, como se tivesse algo de que acusar a minha nação. Por esse motivo é que pedi para ver-vos e falar-vos, pois é por causa da esperança de Israel que carrego esta corrente. Por que esperança de Israel? Israel esperava o Messias. E ele tinha encontrado o Messias. E por ter encontrado o Messias, que ele estava acorrentado. A confusão toda só porque ele aceitou o Messias, que era Cristo, né? Que ele queria que eles entendessem. Só isso. Agora, alguns conceitos que ele colocava, a circuncisão, ele define... ou compara com algumas coisas aqui que são interessantes, né? Gálatas tem 2 textos, depois 1 Coríntios e Colossenses.
Gálatas 6,15 fala o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, o importante é ser uma nova criatura. Você nasce de novo quando o Espírito Santo recicla você, né? Ele de dentro para fora, ele faz esse fenômeno da conversão, né? Tá? Então você torna-se uma nova criatura. É isso que ele quer dizer. Gálatas 5,6. Porque a discussão, se você é incircunciso, os dois são pela fé, dá na mesma. Se é judeu, se é gentil, tanto faz. Gálatas, o gentil é todo que não é judeu, né? Era dividido assim para eles. Gentil, todo mundo que não é judeu. Então só existe judeus e gentios no mundo. Por isso que a gente, quando fala gentil, tem que ter essa lembrança, né? Gálatas 5,6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então a fé atua pelo amor. A fé nos apropriamos da salvação de Cristo. O Espírito Santo entra em nós e reproduz os frutos do amor, né? Não só, mas todos os frutos do Espírito, né? Tá? É isso que acontece. 1 Coríntios 7,9. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Então tem gente que acha que o Paulo e outros disseram que não precisava guardar os mandamentos de Deus, né? Abandonar os mandamentos de Deus, né? É uma coisa absurda. Tá? Aqui ele está falando que em circuncisão não vale. O que tem valor? Guardar os mandamentos de Deus. Mas para se salvar, não. Vamos pensar, o Espírito Santo produz os frutos. O Espírito Santo, o que ele é? Deus, certo? Ele produziria frutos diferentes daqueles que está escrito na Bíblia? Não, né? Não. Então, os frutos são todos eles compatíveis com a lei de Deus. Nós não temos capacidade para cumprir a lei de Deus e merecer alguma coisa. Então, o Espírito Santo produz em nós os frutos, são compatíveis, né? Uma pessoa que recebe os frutos do Espírito, né? E Deus está atuando, o Espírito Santo está atuando nela, ela vai cumprir os mandamentos, sem dúvida. Não vai matar, não vai adulterar, não vai roubar, não vai não sei o que, né? Vai dizer falso testemunho, não vai desonrar Deus, não vai adorar outros deuses, não vai transgredir o sábado. Ele vai cumprir os mandamentos, está escrito lá. Essa é a questão. O Colossenses 3,11. Aqui não pode haver mais grego, judeu, incircuncisão, circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, não importa quem você é, da onde você é, o que você faz, é tudo igual perante Deus para a salvação. Para a salvação. Né? Senão, quando a pessoa se convertesse e ela era, digamos, escravo, ele estava livre automaticamente. Não. Paulo fala, se você se converteu e você é escravo, agora você não vai desobedecer agora você vai obedecer mais ainda, como se fosse ao próprio Cristo, para honrar o nome dele. E não existe isso, né? Não vou ler todos os versos, mas enfim, é isso. Você não muda a tua natureza, a tua condição na terra, né? Muda dentro em relação à salvação. É só isso. Filipenses 3, 2 e 3. Veja, interessante. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Então, a pessoa que é falsa circuncisão, ela não entendeu que não é só no prepúcio, ela tem que ter a circuncisão do coração, do ouvido, da mente, né, para ser um verdadeiro circunciso. Né? Porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então, se você diz, eu sou circuncidado, estou salvo, é problemático. Isso é problemático, né? É isso que ele quer dizer. Então, a circuncisão em Paulo pode ser conversão, pode ser judeu, gentil, né? Pode ser o falso circuncisão, aquele que não é convertido, tem a circuncisão física, mas não tem a espiritual, né? Ou então um grupo de judeus específico que foram lá causar um monte de problema e dizer que tinha que circuncidar e tinha que guardar a lei para se salvar. Né? Esse é um grupo mais reduzido que Paulo também chama de falsa circuncisão, né? Ou incircunciso, enfim. Então, tem que entender todas essas nuances, né, para você entender os conceitos. Né? Continua vigente a circuncisão? Evidente. Evidente que sim. Né? Porque ela não tem nada a ver com a religião, ela tem a ver com o pacto com Deus, com Abraão e todos os descendentes dele. Certo? Então, Ezequiel 49 vai botar isso aqui lá na frente, quer ver? Ezequiel 44, 9. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário.
Portanto, se a pessoa quiser entrar, vai ter que fazer a circuncisão. É uma opção dela. Ela tem que entrar, tem que fazer circuncisão. E tem, se ele quer entrar, também tem que ser convertido, porque é aquela história que eu falei. Você se converte, você arrepende, e aí Deus aceita a tua oferta. Senão, não vai aceitar a tua oferta. Né? Então, não pode nem entrar no santuário. Acho que isso foi só assim, para a gente ter uma ideia. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Se ficou alguma coisa assim, eu vou fazer a segunda parte, né? Mas na descrição vocês podem fazer pergunta e tal, manda alguma coisa que não ficou bem claro e tal. Na segunda eu respondo, sei lá, eu dou um jeito. Mas são conceitos que não são muito falados, né? E a gente, quando vê a primeira vez, se assusta, né? Mas eles são bíblicos. É isso que está acontecendo de fato, né? Então, durante na vinda de Cristo, ele estabelece o reino. E nesse reino haverá um templo. E nesse templo se fará todos os sacrifícios e as coisas que tinha que fazer sempre. E isso, dali Deus governará a terra. Isso é o que a gente tem falado, tem estudo só sobre isso, mas tem mais coisas que a gente vai falar ainda. Né? E não tem como fugir disso. É assim mesmo. Infelizmente, alguns não aceitam, mas é assim que funciona. É assim que está na Bíblia também. Para nós interessa só o que está na Bíblia, né? Então, eu agradeço a vocês por estarem comigo aqui até agora. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau.